Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre família e espiritualidade. E vamos falar hoje sobre a força da ideia da reencarnação. Essa é uma reflexão muito importante, sugiro que você acompanhe com muito cuidado, com muito interesse. Olha só, na minha visão, só existe um conceito espiritual com força suficiente para jogar todos os preconceitos humanos por terra. E essa ideia, esse conceito é a reencarnação. Não é Deus, não é mediunidade, não é continuidade da vida ou qualquer outro princípio espiritual que você imagine. Para mim, só um tem esse poder todo, que é a reencarnação. E eu vou explicar o porquê. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de Deus, certo? Quando a gente encontra uma pessoa que diz eu acredito em Deus, na sequência a gente devia se perguntar qual Deus? Porque tem um monte de religião, cada uma com uma visão diferente, com deuses próprios. Mas normalmente aqui no Brasil, quando a pessoa diz eu acredito em Deus, ela está falando no Deus judaico-cristão, enfim, todo mundo conhece isso, né? E ali eu faço uma pergunta para vocês: quantas pessoas já mataram e já morreram em nome desse Deus? Se a gente pegar um católico, um evangélico, um judeu e um muçulmano e colocar todo mundo numa sala para que eles conversem a respeito de Deus, a gente compreenderia duas coisas. Número um, eles acreditam no mesmo Deus, porque vem do mesmo processo cultural. Tá? Muita gente não sabe disso, mas o Deus do muçulmano é o mesmo Deus do judeu, que é o mesmo Deus do católico, que é o mesmo Deus do evangélico. Mas a leitura que cada um desses movimentos faz a respeito desse Deus é completamente diferente. O judeu não concorda com a visão do muçulmano, o muçulmano não concorda com a visão do católico, o católico não concorda com a visão do evangélico, e assim vai. Então a gente está falando de uma divindade com várias interpretações. E agora eu pergunto para vocês de novo: quantas pessoas já mataram e já morreram em nome desse Deus? E ó, não estou falando apenas dos extremistas islâmicos que de vez em quando tocam terror no mundo. Católicos também mataram muito em nome de Deus, evangélicos também. Muita gente não sabe. A gente fala muito, por exemplo, da Inquisição, mas a reforma protestante também derramou bastante sangue. Muitos católicos em países protestantes foram perseguidos e mortos. Muita gente não sabe disso. Né? Embora, faça aqui um parênteses, não vem com esse papo de não aprendeu na escola. A gente sempre ensina isso na escola. É que muitos ficam ali dormindo na carteira, ficam perguntando para que precisa aprender história, e aí depois crescem, se tornam adultos e estão na internet falando de terra plana, antivacina e por aí vai, né? Então, fecho parênteses. Bom, então, a ideia de Deus, embora seja muito poderosa, ela não é suficiente para fazer com que os nossos preconceitos caiam por terra, porque as pessoas estão matando e morrendo em nome de Deus até hoje. E assim, basicamente, com qualquer outro princípio espiritual. Pessoas que acreditam na continuidade da vida, nem por isso deixam de ser preconceituosas. Nem por isso abrem mão das suas visões de mundo para adotar uma visão de mundo conforme os valores que ela diz acreditar. Quer dizer, o indivíduo acredita, beleza, essa vida aqui não é a única. Após a minha morte, a vida continua. Mas isso não me faz uma pessoa mais justa, nem mais fraterna, nem mais acolhedora, nem mais amorosa, principalmente com a minha família. Então, é uma crença que, se você tem, se você não tem, para muita gente, diferença prática nenhuma. A pessoa continua sendo o mesmo indivíduo, cometendo os mesmos erros, enfiando os pés pelas mãos e assim sucessivamente. Não é? Agora, com a reencarnação é diferente, porque olha só, a primeira coisa que os espíritos nos ensinam é que não existe homem e mulher senão na matéria. Então estou eu aqui, homem, hétero, barbado, não é? Na próxima reencarnação eu posso nascer num corpo de mulher. Olha que revolução é isso. Eu não sou homem, eu estou homem. Não sou mulher, estou mulher. Homem, mulher, macho, fêmea são características da matéria.
O espírito é uma essência, é uma energia, é uma bolinha de luz, uma faísca do poder divino, com autoconsciência, com consciência de si mesmo. Mas ele não é homem, nem é mulher. E por consequência, ele não é branco, nem preto, nem pardo, nem amarelo, nem azul, nem verde. Isso são condições da matéria. Então veja que nesse primeiro conceito, muitos preconceitos que ainda nos dividem e nos escravizam, eles já começam a cair por terra. Porque eu sou macho, porque aqui é pura testosterona. Na próxima encarnação vem mulher. Muda tudo. Isso é ciclo da vida, é aprendizado. É uma maneira que Deus encontrou justamente, é um pouco pretensão falar que é a maneira que Deus encontrou, né? Que sei lá o que se passa na mente do Todo-Poderoso. Mas pelo menos é assim que eu vejo, né? Uma maneira de ir nos quebrando, nos moldando e permitindo que o Espírito vivencie múltiplas experiências, e enriqueça nas várias culturas. Então, a gente vê esses movimentos, né, de supremacismo racial. E eu fico pensando, gente, esse cara desencarna, daqui a pouco ele se conscientiza das bobagens que ele fez na Terra, e ele próprio, com dor de consciência, vendo a tolice daquilo que ele defendia, vai pedir para reencarnar. Por exemplo, entre os negros, ou vai pedir para reencarnar entre os chineses, e assim sucessivamente. Então o espírito não é homem, não é mulher, não é branco, não é preto. Por consequência, o espírito não tem nacionalidade, o espírito não tem pátria. Esse ufanismo nacionalista que nasceu nos últimos... Nasceu não, né? Isso sempre existiu, mas sobe e desce, né? E as pessoas utilizando expressões como amor à pátria, o que elas estão defendendo é ódio contra os outros. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente vê, por exemplo, né, países que sempre trouxeram dor de cabeça para o mundo, fazendo guerra atrás de guerra, comércio de escravos, influenciando na política, na economia de outros países, conseguiram construir, né, suas nações repletas de riqueza, de grande desenvolvimento, e que fecham as suas barreiras, as suas fronteiras contra imigrantes. É nós e eles. Eu não sei o que é aquele povo ali, mas não tem nada a ver com isso. Eu sou diferente. Gente, olha que estreiteza de visão. Então a reencarnação, ela quebra isso, porque eu posso me sentir orgulhoso por pertencer a um povo, a uma nação, e achar que o meu sangue é muito mais vermelho e bonitinho do que todo o restante da humanidade. E na próxima reencarnação, Deus me faz nascer entre aquele povo que eu odiei profundamente, para que eu aprenda no meu espírito que esse orgulho nacionalista, esse ufanismo é bobagem. A terra é a nossa pátria. Ah, Léo, então isso quer dizer que eu não posso amar o meu país, eu não posso amar? Não, pelo contrário. Quanto mais consciente da espiritualidade o indivíduo se torna, com mais amor ele faz tudo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa e estava me falando sobre essas questões, né, de dificuldade em matéria de religião. E ele estava dizendo assim, cara, eu tenho um vizinho que ele foi amigo meu desde criança, então nós crescemos juntos. A família dele sempre foi evangélica e ele continuou evangélico e seguiu lá e tudo mais. E eu sempre fui um cara assim, meio sem envolver com religião. Aí, agora na vida adulta, eu me tornei um bandista. E esses dias eu cheguei para cumprimentar o meu amigo que eu conheço desde a infância, ele não quis pegar na minha mão. Porque ele diz que agora eu estou envolvido com o diabo. O cara sabe quem eu sou. O cara me viu crescer, nós crescemos juntos, nós brincamos, nós jogamos bola na rua. Agora o cara não quer pegar na minha mão porque eu sou do diabo? Então, assim, os preconceitos estão aí na nossa sociedade e vão dividindo cada vez mais. Isso quer dizer que o indivíduo então não pode se tornar evangélico? É óbvio que não. Mas a partir do momento em que ele se torna evangélico, cuja palavra vem dos praticantes do Evangelho, e o Evangelho de Jesus é amor, o Evangelho de Jesus é acolhimento. Meu Deus, como assim se negar e estender a mão para um cara?
Jesus conversava com puta, Jesus conversava com romano, Jesus conversava com todo mundo, tudo quanto é tipo de gente. Ele enfrentava problema por conta disso, porque ele ia comer na casa de alguém que era de má fama para a sociedade. É o primeiro a ensinar a fraternidade. Como é que o cara pode se dizer um seguidor de evangelho e se limitar a estender a mão? Ah, mas não pensa que é só evangélico, não. O que eu vi nos últimos tempos de espírita defendendo posturas absurdas, eu fiquei pensando em que livro de Kardec eles leram isso, em que livro de Chico Xavier eles leram isso. Posturas retrógradas, uma coisa belicosa que não faz parte absolutamente da doutrina espírita, nunca fez parte. E bandistas também, espiritualistas também. Então veja, aqui a gente já chega num outro ponto de reflexão. A ideia da reencarnação é forte para quebrar os preconceitos, não porque as pessoas se conscientizam e dizem, agora eu entendi, então eu estou sendo meio babaca de achar que o meu vizinho é de uma religião diferente da minha, portanto eu não posso tocar nele. Então eu estou com um pensamento muito equivocado ao imaginar que o país vizinho devia ser exterminado, que devia cair uma bomba atômica ali, porque no fim das contas nós somos todos irmãos, nós somos todos espíritos, e pode ser que amanhã, até para o meu aprendizado, Deus me coloque para viver no meio daquele povo que eu odeio. Agora eu me conscientizei, então agora resolvi os meus problemas. Quem dera fosse assim, né? O conhecimento em matéria de espiritualidade não é suficiente para fazer com que o indivíduo destrua os seus preconceitos. Não, mas você falou que a ideia da reencarnação é a única que tem força para isso, agora você está dizendo que esse conhecimento ele não é suficiente? Pois é, não é. Porque se fosse, a gente não veria espírita preconceituoso, seja em relação, por exemplo, a Umbanda, né? Como tem muito espírito, narizinho é tortinho, por conta disso. A gente não veria também umbandistas que muitas vezes desenvolvem uma verdadeira alergia, né, a qualquer movimento cristão, né, que pega as imagens dos santos e querem jogar fora porque aquilo é opressão do colonizador e não sei o quê, e vira militante. Mas então como é que funciona? A ideia da reencarnação ela é forte o suficiente para nos mudar, porque ela vai dizer, cara, a maioria dessas coisas que você defende, tudo isso que você acha que te torna especial, tudo que você condena nos outros, você está passível de viver na sua pele. Então larga de ser trouxa, larga de ficar sofrendo por bobagem, larga de ficar dividindo a sua família, tacando terror na vida dos outros por uma ideia tola que você botou dentro dessa cabeça. E que quando você morrer, você vai ser o primeiro a reconhecer que eram bobagens. Se a gente pega essencialmente os ensinos de todas as religiões, eles falam da mesma coisa, de amor, de fraternidade, de acolhimento, de auxílio. Eles não falam de divisão, de separação, de nós e eles, inimigos e não sei o quê. Então, a força da ideia da reencarnação, ela pode realmente destruir isso porque todos os povos estão sujeitos a ela. Vou pegar aqui um ganchinho, eu devia ter feito lá atrás no comecinho da reflexão, mas eu vou inserir aqui. Olha, quantas famílias espíritas, até mesmo umbandistas e espiritualistas eu já vi sofrer porque tem um membro que é gay. Exemplo. Você pega o livro Vida e Sexo do Espírito Emmanuel. O que ele fala lá? Uma explicação, não é a única não, tá? Porque eu não vou fazer um tratado de sexualidade humana, que é um vídeo, tá? E aí você tem um trecho em que o Emmanuel explica o seguinte, mais ou menos assim, o espírito, vamos pegar o meu caso, passa muitas vezes séculos e séculos reencarnando no mesmo sexo biológico, meu caso, masculino. Então, homem, a minha visão de mundo, masculina. Os meus desejos, tipicamente masculinos. Quando, então, eu reencarno como mulher, compreendem como muda radicalmente? Mas a minha mentalidade, a minha maneira de me ver, a minha maneira de perceber, a minha maneira de ver o mundo continua ainda essencialmente masculina.
Mas se eu reencarno como mulher, eu posso em algum momento me sentir estranho comigo mesmo, ter desejos e visões de mundo que não seriam compatíveis com aquilo que a sociedade diz que como mulher eu deveria sentir, ver ou fazer. Então eu posso me perceber nesse processo, por exemplo, sentindo atração por um sexo semelhante ao meu. Eu reencarnei como mulher, mas eu sinto atração por mulheres, não por homens. E ali a pessoa entra em crise existencial, a família então faz um inferno, porque acha que isso é errado, porque vai levar para o inferno, ou porque não, porque desde que eu tinha 15 anos eu sonhava que eu ia ter filhos. Aí pega todos esses sonhos e joga nas costas do filho e diga, resolva você, se vire, realize o que eu sonhei. Mas ele não vai realizar. E o Emmanuel diz, isto é natural. Acontece com todas as pessoas, e mesmo esses que são arraigados na sua masculinidade ou na sua feminilidade e que se orgulham disso, um dia também vão passar por esse processo, também vão se sentir meio deslocados e vão exercer uma sexualidade que talvez tempos atrás ele reprovasse. Então, é um capítulo muito interessante que o Espírito Emmanuel fala com muita clareza a respeito disso. Eu já vi famílias sofrendo, porque meu filho é gay, porque minha filha é lésbica, porque meu filho agora é trans e não sei o quê, meu mundo acabou, porque minha vida não tem mais graça, não tem mais... Larga de ser trouxa, a sua vida é sua. Você teve um filho, botou no mundo, mas ele não é seu, ele é um espírito, ele é um seu irmão, que a bondade divina trouxe através de você, para que então pudesse viver aqui neste mundo. E você, como pai ou como mãe, tem o dever de encaminhá-lo no bom caminho, de fortalecê-lo, de ajudá-lo a se tornar boa pessoa. Mas o que ele faz na vida sexual diz respeito a ele. Então entendem como essa noção, e eu estou usando termos assim mais fortes, porque essa é a pegada que eu quero colocar. Eu não tenho interesse em desrespeitar ninguém e até peço desculpas se esses termos te ofenderam, mas eu quero dar aquele chacoalhão, porque eu, ao longo desses anos todos que eu estou no universo da espiritualidade, o que eu já vi de pessoas sofrerem, porque eu queria que o meu filho ele se tornasse médico, porque era o meu sonho ter um filho. Faz você medicina. Por que tem que ser ele? Ele não quer mexer com isso. E ele não tem direito de querer, não? Ele nasceu para satisfazer o seu ego, satisfazer sua vontade. Quantos pais eu já vi que jogam para cima dos filhos essas perturbações, esses sonhos mal resolvidos, enfiando goela abaixo do menino, você vai ser o que eu quero que você seja. E aí o menino, ou ele vai ser, se desgosta, se deprime e vive uma vida muito meia boca, frente ao que poderia ter feito para satisfazer a vontade da família, ou ele simplesmente vai lá e rompe com a família, e aí a mãe põe a mão no coração, ai que desgosto, que sofrimento. Gente, eu sei que para quem vem de uma cultura diferente, essas coisas elas são realmente difíceis. E é por isso que eu disse, não basta o conhecimento da espiritualidade para que o indivíduo fale, eureka, descobri. Ele tem que ser chacoalhado, ele tem que ser esfregado na cara dele. O tanto que esses preconceitos que nós todos, eu também tenho, com certeza eu tenho. Nós todos temos dentro da gente, só assim que isso cai. Porque a gente vai ver, cara, é muito doido isso. Eu estou condenando o cara que torce pro São Paulo, que eu odeio quem é torcedor de São Paulo, porque é só o meu time, e amanhã Deus me coloca numa família de São Paulinos, é assim que fala, eu internado de futebol, super fanáticos. Eu odeio quem segue essas macumbas, porque o sangue de Jesus tem poder. Na próxima encarnação vai ser esses médiuns que chegam no terreiro e têm dificuldade e não quer aceitar compromisso e rejeita, que quer correr de volta para a igreja. A reencarnação ela faz isso, para que a gente possa aprender, ela nos faz passar pelos mais diversos campos da sociedade. Se hoje eu sou podre de rico e tenho dinheiro para até minha 10ª geração não trabalhar, amanhã eu posso encarnar numa família pobre e começar desde cedo a vender balinha. E o contrário também, tive uma vida sofrida, trabalhei que nem um cachorro
Só me lasquei nessa vida, na próxima encarnação posso nascer numa família de condições financeiras maravilhosas. A reencarnação nos propicia isso para que possamos aprender. E se a gente quiser levar isso a um outro patamar, os espíritos ainda vão dizer uma coisa. Eles falam, olha, tem razão, a Terra é a casa de vocês, mas não é a única. O universo tem bilhões e bilhões e bilhões de outros mundos, com outros povos, outras civilizações, outras crenças, outros costumes, outras tradições, outras religiões. E todo esse contexto faz parte da grande família humana, a qual nós aqui na Terra somos apenas um pequeno bairro de uma grande cidade como São Paulo. Tem muita coisa além do nosso bairro, muitas outras formas de viver, de ser, de pensar, de acreditar, de fazer. Isso não é lindo? Isso é uma das coisas assim, que me inspiram à noite. Quando eu vou lá para o meu quintal, moro atrás de uma mata, olho as estrelas e fico pensando, gente, quanta coisa a gente ainda tem para aprender, a gente ainda tem para vivenciar. Mas a gente às vezes joga tudo isso por terra, presos em costumes, em tradições, e isso e aquilo, e isso só nos faz sofrer, né? Então, repito, eu não tenho intenção de ofender ninguém, eu utilizei termos fortes para dar aquela chacoalhada, mas aqui é o meio que eu acho que funciona, fazer uma reflexão dura para que então a gente compreenda, enfim, essas nuances, e aí sim, gradativamente, cada um se esforçando dia após dia, sem pressa, sem fazer disso um martírio, leva em 1, 10, 15 reencarnações para que a gente gradativamente se distancie de tudo isso, compreenda que toda a humanidade é a nossa irmã, que as diferenças de cultura, de tradição, de crença, de religião, de modo de viver, tudo isso é parte do amor divino que permite ao ser humano construir diferentes formas de viver, desde que isso faça bem a seu espírito. Deus não impôs uma maneira, não veio e disse, é assim, pronto, acabou, e não aceito nada que seja diferente, embora muitas religiões assim digam, né? Enfim, para encerrar essa reflexão, eu quero, já ficou longa, né? Mas eu quero trazer uma reflexão aqui, um pensamento que eu acho muito lindo. Vocês já vão ver aí. Olha que bonito esse pensamento. É uma das partes da obra de Kardec assim, que me tira o fôlego. Está no livro A Gênese, item 36. Olha só. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, lembrando, século XIX, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Poxa, é ou não é bonito, né? Então, com esse texto eu encerro essa reflexão. Logo mais a gente continua o nosso minicurso. Um abraço e até lá.